é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Boa tarde, gente. Hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial que a gente vai receber muitas dicas. A nossa nutricionista, a Jeane Martinez, trabalha na clínica, tá junto com a doutora Elizabeth Borges aqui em São Caetano. Obrigada pela presença, é um prazer recebê-la aqui. Boa tarde, Karen. Obrigada pelo convite. E espero ajudar a todos. Com certeza, né? Nutrição, gente, ainda eu falo, hoje tá na primavera, um dia chuvoso, mas a gente já tá pensando no verão e usar biquínis, vestidinhos, então nada melhor que você estar aqui e dar-nos algumas dicas em relação a nos alimentar melhor. Sim. E aí, gente, aqui um pouquinho nos bastidores, eu estava conversando com a Jeane e eu queria que você falasse agora pro pessoal que eu tenho, né, como vocês sabem, a gente tem bastante empreendedores que nos assistem e querem algumas dicas. E a Jeane comentou que ela é formada em administração, né? Sim, explica correto. um pouquinho dessa sua trajetória. Tá. Eu vou explicar então um pouco do meu histórico. Quando eu era jovem, eu fiz administração de empresas, trabalhei em vários lugares, mas não me sentia muito feliz. Então, eu sempre gostei de alimentação saudável, até porque essa alimentação eu tive dentro da minha casa. Então, meus pais incentivaram essa alimentação. E aí, como eu já lia sobre o assunto na época, eu tinha 20 e poucos anos, aí resolvi fazer a nutrição. Eu sou formada há 5 anos, já um pouco mais tarde, já casada, minha filhinha com 2 anos de idade. E fui lá eu fazer e, olha, amei o curso. É um curso maravilhoso, onde eu tive a oportunidade de aprender muita coisa importante, né, sobre a saúde, sobre a nutrição, e que com certeza vai ajudar a todos. É isso aí. Na verdade, eu quis dar essa introdução, gente, porque às vezes a gente bate um momento assim que a gente não está feliz na vida com a profissão e às vezes a gente pensa num preconceito em relação à idade, ou se a gente tem coragem de começar do zero, começar uma nova carreira, uma nova faculdade, e agora que a Jeane está aqui para dizer que vale a pena sim, e com certeza com esse sorriso você deve ser muito mais feliz com a nutrição, né? Sim, com certeza. É muito gratificante mudar a qualidade de vida das pessoas, porque aparecem muitos problemas, né? Muitos problemas com doenças, e é muito gratificante ajudar as pessoas, né? Então, me explica um pouquinho, você estava comentando que você também é formada em nutrição, mas numa parte funcional. Isso. Então, há 2 anos atrás eu acabei me formando em nutrição funcional, fiz uma especialização. E a nutrição funcional, a gente verifica muitos os sinais e os sintomas do paciente, considera considera a individualidade. Então, a gente faz um tratamento, uma conduta nutricional mais personalizada. E a gente vai verificar, então, a parte emocional, que hoje a gente sabe que é muito forte, né? São vários os gatilhos emocionais no surgimento de doenças, não só os desequilíbrios nutricionais, que a gente precisa, claro, perceber também, deficiências nutricionais. Muita gente hoje come muito mal, não é, Karen? Sim, a gente infelizmente. Infelizmente, assim, eu falo para os pacientes, resgatem a alimentação de seus pais e avós, porque está tudo muito prático, muito fácil, e a gente encontra vários alimentos industrializados, né? E acabam aí corroborando para o surgimento de várias doenças crônicas não transmissíveis, né? Por exemplo, como a obesidade, diabetes, hipertensão.
E hoje a gente vê, não sei se você já percebeu, mas muitos casos de câncer, né? Em pessoas jovens, que a gente não via antigamente, né? Então isso tudo é decorrente a esses produtos, né? Que sim. hoje a gente fala que é prático, porém, às vezes a gente não consegue nem ler o rótulo. Sim, ali, né? sim, com certeza. Então, assim, tomar muito cuidado com as nossas escolhas, né? Que, infelizmente, as pessoas estão adoecendo muito cedo, né? Então, a nutrição, eu acho ela maravilhosa, ela previne aí várias doenças, né? E a nutrição funcional tem esse papel. Então, de olhar o paciente como um todo, né? Considerando ele não só a parte física, né? Ele é o corpo, mente e alma. Né? Na verdade, vamos ver se eu estou entendendo aqui, ó. A gente tinha aquela nutrição, que é a nutrição básica, tradicional, né? Mais tradicional. Que eu falo assim, o pessoal, a gente vai até... Hoje eu falei para ela, eu falei, ai, doutora, traz algumas dicas aí, que eu sempre gosto de trazer as dicas. Então, seria aquela nutrição realmente, um alimento X tem um benefício Y e tudo mais. O que você está nos trazendo é uma nutrição que ela vai fazer uma pesquisa em relação ao lado emocional do paciente, porque eu acho isso muito interessante, porque às vezes a gente são duas pessoas totalmente diferentes, faz a mesma alimentação, mas uma está passando por um processo emocional ruim Sim. e não tem o sucesso que uma outra poderia ter. Sim. Seria mais ou menos isso? Isso mesmo, correto. Então, assim, para você ter uma ideia, o meu tempo de atendimento geralmente é 1 hora, né? Uma hora, o máximo, 1 hora, 1h30 em torno. Então, a minha anamnese é mais completa, porque eu tenho que olhar tudo isso, né? Eu tenho que ver exames, eu tenho que olhar o histórico de doenças, eu tenho que perceber essas emoções envolvidas. Então, são vários itens, vários fatores que contribuem para a saúde ou para a doença, né? Mas aí a gente está falando do excelente profissional, né? Porque eu falo assim, que antigamente quantas vezes que a gente ia, tinha aquela tabelinha e parece uma xerox, né? Ó, você faça essa alimentação, X calorias por dia e então isso é bem equivocado, porque cada paciente tem uma individualidade bioquímica e que deve ser respeitada. Então, por exemplo, o paciente ele vai ter o tipo sanguíneo dele já é diferente do outro. A digestão dele, né, o estômago, o intestino. Hoje a gente fala tanto do intestino, que é o segundo cérebro, tão importante. Então, eu explico para eles sobre o intestino. Segundo cérebro. Exatamente. Até eles dão risada, né? Porque eu até pergunto para eles como que é o seu intestino. E mostro uma tabela da escala das fezes para verificar, porque pelas fezes a gente... tem muito do paciente, né? O que acontece com o paciente. E hoje, o intestino não é só fezes, mas acontece tantas coisas maravilhosas. Então, por exemplo, para você ter uma ideia, todas as células de defesa do nosso sistema estão lá no intestino, né? Então, a gente sabe como está aquela microbiota. Então, essa microbiota intestinal, ela depende muito da matéria-prima, do que esse paciente come. E muitas vezes, então, a maioria das vezes, né, que eu recebo os pacientes, essa microbiota, ela está doente, né? Ela está pedindo socorro, ela precisa de matéria-prima boa, que são as frutas, verduras e legumes, e que a grande maioria, infelizmente, não come. Então, quando a gente come alimentos ruins, muitos produtos industrializados, a gente está enfraquecendo essa microbiota. E quando a gente enfraquece essa microbiota, é uma porta de entrada justamente para várias doenças. Aí você tem as alergias, então eu recebo muitas crianças com alergias, porque as crianças... Nossa, doutora, fala até um pouco mais devagar, porque assim, é fundamental. Eu acho que assim, o que você está trazendo aqui para a gente é muito importante. Eu como mãe, como tenho, né, muitas mães que assistem o programa também, é muito interessante. Então, assim, você está falando com uma autonomia maravilhosa, mas eu quero passar realmente um alerta para quem está nos assistindo, porque a gente virou automático falar. Faz uma alimentação saudável, não sei o quê, mas essa importância que você está trazendo hoje nessa entrevista, ela sai um pouquinho do contexto. Normalmente a gente não escuta tudo isso, né? Então vamos lá, vamos prestar atenção. Então, a educação nutricional, eu falo, tem que começar, gente, desde a infância e dentro de casa, né? A responsabilidade é dos pais. E na verdade, quando a gente fala em nutrição, a gente fala nutrição em todas as fases da vida, né? Ela tem que estar desde lá a concepção,
né, quando você vai formar o óvulo, o espermatozoide, até a velhice. Né, e tem que estar presente. Então, assim, os pais têm responsabilidade enorme. E o que eu vejo hoje no consultório é que, infelizmente, essa responsabilidade ela está sendo terceirizada, né? Essa criança ela fica lá por conta da babá ou por conta da avó. E eu sei que, assim, os avós querem, como fala, agradar, né? Com um docinho, tudo bem, assim, eu falo, não precisa tirar as guloseimas, mas a gente precisa melhorar muito a qualidade nutricional dessas crianças, né? Da alimentação dessas crianças, que está muito deficiente. E que eu recebo também, Karen, hoje muitas crianças e adolescentes com colesterol elevado, com obesidade, eles sofrem, os adolescentes estão sofrendo bullying. Então, como que vai ser essa nova geração, né? E essas crianças doentes, com certeza, elas vão ser um adulto doente. Sim. Elas vão ter N problemas, né? Várias doenças. Eu tô aqui quietinha, né, gente? Porque quando eu entro nesse assunto, é muito difícil. Eu falo assim, quando a gente se reúne as mães que vivem nessa correria do dia a dia, você vai falando e meu coraçãozinho vai ficando apertado, porque, infelizmente, isso cabe para a alimentação na minha própria casa. Sim, com Por quê? certeza. Porque a gente corre e às vezes acaba não tendo tempo de cozinhar ou de fazer uma coisa se preocupando na nutrição propriamente dita. E, infelizmente, até um apelo aqui. Que nem você falou, existem empresas que vendem, não é aquilo de você comprar num freezer de um supermercado. Hoje existem empresas que fazem a comida mais de uma alimentação saudável. Porém, o valor é fora do contexto. Não, é absurdo. Então, eu falo assim, realmente, a vida está corrida, a mulher hoje trabalha, não era, né, antigamente os pais, as mães ficavam mais em casa. Sim. Até compreendo isso, mas a gente não pode deixar totalmente, delegar... Ser uma desculpa. Isso, exatamente, exatamente, ser uma desculpa. Então, eu falo para os meus pacientes, planejem, né, o seu dia a dia. Tá bom, durante a semana fica corrido, mas separa lá o sábado ou domingo para preparar, sei lá, ou congelar, faça marmitas, ou congele esses pratos, ou lave, pegue um dia para lavar as folhas, porque hoje, infelizmente, as crianças também não comem muitos verdes, né? Assim como os adultos. Então, separa um dia para, sabe, para preparar isso, para higienizar. Tão importante, né? Isso é um carinho a mais, né? E eu falo, precisa investir mais tempo na cozinha, infelizmente, porque se a gente ficar dependendo de, como você falou, de alimentos aí prontos, né, que são caros e tem muita gordura, né, gordura que você nem conhece, tem muito sal. Então, você está dependendo de produtos industrializados, né? Não é legal, né? Piorou. Aí piorou. Gente, então o papo tá muito bom, eu vou ter que chamar os comerciais e aí a gente volta no segundo bloco. Então eu queria pedir uma ajuda para então você introduzir na nossa alimentação o que seria importante, pode ser? Pode ser, com certeza. Então tá bom, então vamos para os comerciais agora e a gente volta com as dicas. Marcelo é um empresário que passou por muitas dificuldades na vida. E hoje, a sua empresa já dá oportunidade de emprego para mais de 500 funcionários. A empresa surgiu em 2012 através de necessidades de alguns condomínios de grande porte, que é um nicho de mercado que nenhuma empresa de terceirização quer pegar firmemente. E junto da necessidade de seus clientes, veio o seu talento para o negócio. E a terceirização foi a grande sacada para o sucesso. Hoje a terceirização é uma realidade dentro dos condomínios. Com ela, os moradores conseguem ter uma redução significativa em suas contas no final do mês, além de ter um serviço direcionado para as suas necessidades. Você é empresário, empreendedor, microempresário, não importa o porte da sua empresa, você precisa registrar a sua marca.
Apenas com o registro você terá a garantia de exclusividade da sua marca. A gente faz um grande trabalho de divulgação, de planejamento, investimento na marca, investimento financeiro, investimento emocional, e não faz o registro dela. Existe um grande risco, você pode estar trabalhando para outras pessoas. Você faz esse trabalho maravilhoso, vem um espertinho e usurpa a sua marca, porque só é dono da marca aquele que registra. Pense nisso, registre a sua marca. Eu sou a Sandra Santos, da Unisan. A Unisan é uma empresa do grupo Unielas Marcas e Patentes. Olha, meninas, eu sei que vocês aí, justamente como eu, é esse corre-corre. Eu sei que quando vem uma nutricionista aí, a gente fica com o coraçãozinho meio apertado aqui sobre a realidade que às vezes a gente tenta disfarçar. E aí eu pedi para a doutora Giane, falar então de alguns alimentos que podem, de repente, compensar ou facilitar de importância nesse dia a dia, né? Pelo menos a gente tenta incluir o que seria mais interessante. Sim. Então, Karen, eu fiz essa lista desses alimentos porque eu verifico que no dia a dia dos meus pacientes não estão presentes e são de suma importância para a saúde, ok? Ok. Então, vou começar falando da água, né? A água, eu vejo assim, muitos pacientes não tomam água, infelizmente, nem as crianças, né? E o nosso corpo, Karen, ele é constituído de 60% a 75% de água. Então, a água é vital, é fonte de vida. Então, essa água, ela vai ajudar a eliminar as toxinas, principalmente... Ai, gente, com licença, eu preciso tomar um pouquinho de água. A gente colocou ali a fotinho da água, pela importância, a doutora falou, Karen, eu não vi você a minha aguinha aqui. Exatamente, eu sou uma que eu deixo a água tô atendendo o paciente, Karen, eu tô lá tomando, né? Então, assim, a água, ela hidrata, né? Ela tem essa função de hidratação, ela elimina as toxinas, ela vai ajudar na nossa digestão, na absorção e transporte de nutrientes. Fora isso, eu falo para o paciente, leve então essa água, deixa uma garrafinha de água na mesa do trabalho, ou leva na bolsa. Tipo, inclua a água no dia a dia. Exatamente, incluir água no dia a dia é muito importante, né? E a gente evita, com a falta de água que eu percebo, hoje atendo muitos pacientes, Karen, com litíase renal, que é a formação de pedra nos rins. Isso é muito grave. Porque esses pacientes que têm pedra nos rins, eles não tomam, sabe que eles tomam? Refrigerante. Quantidades enormes de refrigerante. Então, eu falo para o paciente, reduza o refrigerante. Aí, quando eu falo para ele reduzir, começar a tomar água, ele começa até a perder peso, né? Mas ele perde peso e ele está ganhando mais saúde. Né? Sim. Então, na verdade, eles fazem normalmente uma substituição, né? Sim. Eles acabam não bebendo água porque estão tomando refrigerante, e o refrigerante ele dá aquela estufada. Sim, isso, correto. Então, fora a pedra nos rins, a falta de água, dá dor de cabeça. Você hoje vê muitas crianças com dor de cabeça, até adultos, né? Então, de repente, é falta de água. A falta de água causa também um mau funcionamento do intestino. Hoje, muitos pacientes, mais de 80% dos meus pacientes, têm constipação. Então, precisam tomar água, porque a água é super importante no trânsito intestinal, né? Então é isso, a água ela é primordial na vida das pessoas. Tá? Então vamos lá, água, qual mais? Então, outro alimento importantíssimo que tem propriedades funcionais é a aveia, né? A aveia é um produto bem acessível, barato, né? E a aveia é uma fibra solúvel. E ela contém uma substância chamada beta-glucanas. Inclusive, tem vários estudos científicos falando das propriedades. Então, essa fibra, ela tem o poder, Karen, de prevenir várias doenças, né? Inclusive, doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, obesidade, hipertensão. Mas por quê? O que ela faz? Ela faz uma faxina lá no nosso intestino. Então, ela vai diminuir o LDL, ela vai
controlar o nosso peso. Então, a gente vai perder peso com a aveia. Que mais? Isso é muito interessante a gente escutar, porque normalmente, um exemplo que nem eu sou leiga, para mim dá a impressão que se eu ingerir a aveia, incluir ela na minha alimentação, a gente tem aquela noção de aumento de caloria, sabe assim? Não, ela é uma fibra excelente, não é aumento de caloria, não. Então, ela tem o poder de reduzir a glicemia, então, para os diabéticos é um alimento excelente. E aí, se você for procurar, você tem algumas variações da aveia. Então, você encontra aveia em flocos, que você pode estar adicionando no iogurte natural, adicionar em sopas, fica uma delícia. Tem o farelo de aveia. O farelo de aveia, cara, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela indica que a pessoa consuma pelo menos 2 colheres de sopa de farelo de aveia. Então, o farelo de aveia também poderia estar acrescentando em várias preparações do dia a dia. Só um detalhe, o farelo de aveia, se comer em excesso, ele pode dar um desconforto abdominal, porque ele mexe muito com o intestino. Então, quem tem intestino delicado tem que ter um pouco de cuidado. Comer menos ou comer a mais aveia em flocos. E ainda a gente tem a farinha de aveia, que a gente também pode usar em bolos, em panquecas. Então, você vê que é um alimento... É uma substituição também, né? Incluir ela no dia a dia não significa só incluí-la em alguma refeição. De repente, substituir por um outro tipo de... Não substituir. Ao invés de colocar só a farinha, poderia colocar o farelo. Sim. Mas pode usar essas 3 variações. Mas vai mudando, né? Porque a aveia em flocos também é excelente, você pode usar em bolos. Então, é legal. Então, essa fibra é uma fibra muito fácil de achar e um preço mais acessível. Então, acho que é bem legal as pessoas se preocuparem mais em consumi-la. O que mais? Tá? Vamos lá. Bom, o iogurte natural. O iogurte. Então, o iogurte natural é um alimento também maravilhoso. É uma fonte de proteína, de cálcio, de probióticos. Então, o consumidor que vai lá no supermercado, o que eu dou a dica, né? Eu falo, compra o iogurte natural. Por quê, Karen? Porque assim, você vê lá na prateleira... Aquela variedade imensa. Mas será que aqueles iogurtes são bons? Não, a maioria deles tem corantes, tem conservantes... açúcares, então assim, acaba prejudicando a nossa saúde. E o natural, ele não tem nada, ele não tem açúcar, ele não tem corante. Aí vão falar, mas o iogurte ele é azedo, né? Ele é ácido. Então, mas tem como a gente fazer umas coisas para melhorar. Então, o que a gente pode fazer? Adicionar uma fruta, uma geleia de boa qualidade para adoçar, pode estar adicionando um mel, um melado de cana. E aí fica com um paladar bem mais agradável, né? Gente, a gente aqui está falando também de qualidade de vida, né? Sim, de saúde. Sim. Então, assim, lógico que é muito mais gostoso você comer uma barra de chocolate, né? Então, a gente está querendo trazer, na verdade, no programa de hoje, dicas, depoimentos de coisas que vão fazer bem à saúde. Sim, Isso também tem um peso importantíssimo, sim, né? Outro detalhe do iogurte que vocês têm que olhar também, lá na lista de ingredientes, Karen, tem que constar fermento lácteo. O que é fermento lácteo? São as bactérias do bem. Então, que são os lactobacilos e bifidobactérias que já habitam o nosso intestino. Então, se a gente está fornecendo mais essas bactérias para o nosso organismo, a gente está fortalecendo mais a nossa microbiota intestinal, que eu falei lá no início, a gente está fortalecendo o nosso sistema imunológico e ajudando maravilhosamente o nosso intestino. Entendi, certo? Então essa é a dica. Mais algum alimento? Bom, sobre a parte dos alimentos verdes, né? Tem também que muitas pessoas nem comem muito, infelizmente, os verdes escuros, que são as brássicas. O que são as brássicas? Vocês vão saber, né? As brássicas, conhecidas também como crucíferas, são a couve, o brócolis, repolho, couve de Bruxelas, couve-flor, nabo, rabanete. Esses alimentos, Karen, eles têm propriedades também funcionais. Tem um composto ativo muito importante, que é os glicosíferos. Ai, desculpa, deu um branco aqui. São substâncias maravilhosas que vão também atuar, tem fibra, tem ferro, cálcio, e que vão também prevenir várias doenças, inclusive vários tipos de câncer. Tá? Que legal. Então, inclusive até o câncer, nós estamos no Outubro Rosa, então também acaba ajudando a evitar doenças
como o câncer de mama, por exemplo. Então, essas brássicas, elas têm um efeito protetivo, tá? Então, é muito importante incluir, tá? E aí, você pode consumi-las cruas, o brócolis, por exemplo, pode fazer no vapor, né? Eu sei que dá um pouquinho de trabalho, mas isso como eu falei, o planejamento. Exatamente, é incluir isso, que nem eu falei, é o título saúde, né? A gente precisa. E a hora que vem vocês assim para chacoalhar, a gente fala, não, vamos realmente deixar um tempinho. Porque assim, essa correria do dia a dia, como você falou, durante a semana, não é fácil. Mas se a gente incluir isso, então no sábado, no domingo, e fazer, não precisa você fazer para a semana inteira, mas incluir 2, 3 dias da alimentação já ajuda, sim, né? Ajuda. E aí, você tinha comentado um pouquinho em relação à mastigação também, né? Sim. Já está acabando? Ai, meu Deus do céu. Já está acabando? Bom, então, vamos lá. Vamos rapidinho. A mastigação, então, é super importante no processo aí dos alimentos. Então, assim, a mastigação correta, ela vai regular a fome, o apetite e a saciedade. Então, quem mastiga devagar vai estar contribuindo muito com a sua digestão e absorção de nutrientes. Então, vai ocorrer de forma regular e, geralmente, essa pessoa tem um peso mais adequado, né? Agora, quem mastiga, aliás, não mastiga, engole o alimento, é acelerado. Olha no celular, falando, isso, não sei o quê. Aí é acelerado, é ansioso, vai dificultar tanto a digestão quanto a absorção dos nutrientes, tá? E aí, o que acontece? Geralmente, esse paciente está acima do peso e dificulta muito a saciedade. Então, daqui a pouco, ele vai acontecer, Karen? Ele vai comer de novo, ele está com fome de novo. Entendi. Então, por isso tem que ter, os pacientes, né, geralmente as pessoas aí, né, elas têm que praticar essa paciência e a ansiedade, né, tem que treinar, né, na verdade, praticar a ansiedade. Prestar um pouquinho mais de atenção. E aquelas pessoas como eu, que comem, né, agitada. Isso, correto. Começar a prestar atenção. Isso. E você está dizendo o quê, Karen? Isso faz a diferença. Isso, atenção plena ao alimento, tá, gente? Que faz toda a diferença. É isso aí. Tá bom? Então, gente, olha, depois de tantas dicas, agora só marcando a consulta. Eu queria que você passasse, então, o endereço certinho, as suas redes sociais, da clínica. Então, eu atendo lá na da doutora Elizabeth Borges, na clínica em São Caetano. Na rua Marechal Deodoro, agora o número eu não lembro, cara. Mas eu tenho, lá nas redes sociais tem o telefone, tá? Então eu tenho o Facebook, né, como nutricionista Giane Martinez. Eu tenho o site www.nutrigianemartinez e lá no Instagram tá como @nutrigianemartinez, tá? Então, por favor, vai ser um prazer em recebê-los. Para a gente agendar uma reeducação alimentar, que eu falo, eu não sou radical, eu acho que a nutrição hoje ela tem que ser sem terrorismos nutricionais, sem neuras, né? A gente tem que aprender a comer um pouco de tudo, mas de forma mais equilibrada. Não, mas foi excelente as dicas, porque isso realmente percebe-se pelo seu jeitinho que você está preocupado que a orientação de o que pode trazer de benefício, fazendo assim, assado, não sei o quê, que eu acho que é o que a gente procura, porque às vezes, isso que eu falo, eu já fui em algumas, até endócrina, que você sai com aquela listinha e parece que passaram-se 10 anos, é a mesma listinha. Hoje, você deu bastante dica, adorei, assim, foi realmente um prazer, pelas informações, que é o que a gente mais precisa, né? Infelizmente, essa correria não vai mudar nunca, porque a gente já falou assim, a gente já incluiu no pacote familiar o salário das esposas. Hoje, então, assim, não existe mais como voltar no tempo e a gente ficar em casa. É a gente tentar se adequar e fazer um planejamento mesmo em casa. E não só as mulheres, né? Quem sabe também tem os homens assistindo e falar, não, eu vou começar a ajudar também a esposa, pensando nos benefícios dos filhos, a gente que vive como uma família, é isso que a gente deseja. Isso mesmo, né? Karen, colocar a família para ajudar, né? Todo mundo tem que colaborar nesse momento, né? Exato. Então tá bom, então fica o convite aqui, gente, para vocês conhecerem a clínica da doutora Elizabeth Borges, aqui em São Caetano, e vocês vão acompanhar o programa, a gente vai trazer sempre um convidado da clínica, e quero desejar sucesso a vocês. Muito obrigada. E bom final de semana para vocês que estão nos assistindo.